se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Livro do profeta Isaías. Os irmãos encontraram, amém? Quem não encontrou, fala escola dominical. Isaías fica depois dos livros poéticos. Não sei se isso ajuda muito. Os irmãos encontraram, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. São os adolescentes de pé, a igreja pode se sentar. Repita a pergunta que eu fizer. Por que é tão importante? Mais alto. Porque é tão importante eu me posicionar em minha geração. Amém. Pode tomar vosso assento. Meus irmãos, Isaías, ele foi um profeta chamado por Deus. Um homem, talvez, sem insignificância para a sua sociedade. Mas Deus o chamou para uma missão. E estamos diante do texto, a qual fala sobre a convocação de Isaías. Se os irmãos puderem me arrumar uma água, eu agradeceria. Deus, nesse capítulo, ele chama Isaías e o convoca para ser profeta. Quando eu estudava a Deus, orava a Deus, estudava por uma mensagem, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Aproximadamente faz 1 ano que esse texto está no meu coração. E somente hoje Deus me permite pregá-lo aos irmãos. E quando eu estudava e lia e relia o capítulo 6 de Isaías, o Senhor colocou algo no meu coração. Por que é tão importante a nossa geração se posicionar nesse tempo difícil? E diante desse tema, o Senhor colocou também 2 pontos ao meu coração sobre essa resposta. Primeiro, porque o mundo carece. Repita comigo, igreja. Porque o mundo carece. Esse é o primeiro ponto dessa resposta. Porque o mundo carece. Isaías viveu em um tempo difícil para a nação de Israel. Isaías estava em um contexto, em sua sociedade, o povo de Judá. O povo de Judá havia sido chamado por Deus para ser diferente, para ser a nação escolhida pelo Senhor, para que através deles viesse o Messias. Mas algo aconteceu com essa nação ao longo dos tempos. Eles começaram a adquirir muitas riquezas, começaram a conquistar muitas terras, e eles começaram a olhar para o redor do povo que vivia ao seu redor, e eles começaram a ver os cananeus e as práticas que eles faziam. Eles começaram a dar uma olhada no mundo ao seu redor e perceber que havia algo novo, algo diferente, algo que eles não tinham experimentado. E eles começaram a se prostituir, a adorar outros deuses. O povo que tinha a arca da aliança, como foi pregado ontem aqui pelo pastor Ladistone. O povo que carregava a presença de Deus, estava abandonando o Deus da presença. O povo que tinha sido escolhido por Deus para dar testemunho a todas as nações sobre a salvação, sobre o Messias que viria. Agora eles estavam longe do seu Criador, longe do seu Senhor, praticando diversas imoralidades, ao ponto de Isaías dizer no capítulo 1 do seu livro, que aquele povo se parecia com Sodoma e Gomorra. Eles estavam pior que Sodoma e Gomorra. Eles tinham se afastado de Deus. E a situação era tão caótica que Deus não estava se agradando dos sacrifícios do povo. Que Deus não estava agradando mais das orações. Que Deus não estava mais agradando daquele teatro que havia no templo,
somente por lábios e não com o coração. O povo que foi chamado para ser santo estava se distraindo com o pecado. E é nesse momento de trevas, é nesse momento de dificuldade, que Deus levanta um homem chamado Isaías. Em um momento difícil para Israel, em um momento difícil para Judá, precisava-se de um profeta. Glória a Deus. Porque devemos nos posicionar? Porque o mundo carece. Colocando a situação onde Isaías vivia, o contexto dele para nós hoje, meus amados irmãos e adolescentes. O que Isaías viveu naquele tempo não está muito diferente do que nós vivemos hoje. Eu diria que está muito pior. Vivemos em um tempo onde muitas igrejas não têm a presença de Deus. Vivemos em um tempo onde a Bíblia é desconsiderada. Querem fazer até culto virtual para anular esse momento aqui que temos. Enquanto muitos dos nossos irmãos em várias partes do mundo, eles têm somente uma folha da Bíblia para poder ler. Oh, caramando, caradasai, caramandaya. Eu acredito que a igreja nunca viveu um tempo tão difícil como esse, onde a palavra é desprezada. Só querem saber de ganhar e ganhar, mas não querem se importar com a salvação da alma. Irmãos, eu sinto muito, mas eu não vim pregar uma mensagem de conforto para vocês. O Senhor está falando ao meu coração que muitos altares não têm mais fogo, não têm mais lenha, porque trocaram a adoração para servir aos outros deuses. Eu tenho saudade de um tempo que eu não vivi. Eu tenho somente 18 anos. Eu tenho certeza que alguém pensou que eu tinha mais aqui, né? Já me deram 25 anos, irmãos. Eu tenho saudade de um tempo que minha avó conta como era a igreja. Que levar um lencinho como esse era normal no culto. Que o momento de oração era o mais importante do culto. Eu tenho saudade de um tempo onde as pessoas não se importavam com a aparência. Eu quero que os irmãos me entendam. Mas eles se preocupavam em estar no culto para entregar a melhor adoração. O que Deus precisa não é de pregadores famosos. O que eu vejo muitas igrejas fazendo, isso não é errado não, irmão. Deus usa também. Mas nós não precisamos de pregadores famosos para colocar fogo no altar. Tem na casa, irmãos, tem na casa um Davi que está escondido no meio das ovelhas. Tem um Davi que está lá no pasto, rejeitado, desprezado, esqueceram dele, mas ele está lá. Deus pode usar? Pode. Mas às vezes, uma irmãzinha ou um irmãozinho, eu faço teologia, irmão, e é uma bênção na minha vida. Mas é só um exemplo. Talvez um irmãozinho mais simples da igreja, que talvez não sabe ler, que talvez nunca fez um curso de teologia, mas nunca faltou numa escola dominical. O irmãozinho que ora e que não despreza a palavra de Deus. Talvez seja ele que Deus mais use do que muitos famosos. O que Deus está preocupado não é com a aparência. Vamos chamar fulano de tal, que se ele pregar vai descer fogo. Não, irmãos, quem faz é Deus. Eu posso estudar, eu posso orar, consagrar, mas se não for Deus, eu sinto muito, nada acontece. A geração que Deus vai levantar são vocês. Há uma geração que está se passando, pastor Israel. A geração do pastor Israel e dos obreiros está passando. Eles vão entregar o cajado.
E a minha oração é que não aconteça o mesmo que aconteceu com Josué. Porque Moisés entregou o cajado para Josué continuar o trabalho ao Senhor. Mas Josué, na geração de Josué, depois dele, começou a se esquecer de Deus. E eu não quero que isso aconteça conosco. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando, irmãos. Eu quero que glória poderia ser melhor. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor da glória está voltando, igreja. Nós não pertencemos a este lugar, obreiros. Nós não pertencemos a este lugar, irmãos. Há uma promessa e Jesus breve voltará para cumprir essa promessa. A igreja parece que esqueceu do propósito. Estão mais preocupados em subir de nível, de categoria, de ter cargos elevados, do que dobrar o joelho num quarto e orar diante de Deus. Estão mais preocupados com status. Oh, irmãos, eu não estou falando nada de mim mesmo. É o Espírito Santo que está falando comigo. E se eu não falar o que Ele tem para falar com a igreja, eu não serei útil para vocês. Adolescentes, Deus tem um plano na vida de vocês. Talvez Isaías nunca pensava de Deus o escolher para esse propósito. Porque ser profeta naquele tempo não era como hoje as pessoas veem. Ser profeta naquele tempo era você dizer para Deus: eu estou pronto para morrer. Ser profeta naquele tempo não era um cargo muito privilegiado, porque você tinha que falar com os grandes, que o grande é Jesus, que o grande é Deus. Ser profeta naquele tempo era você estar preparado para Deus levar a sua vida. Ser profeta naquele tempo era ser desprezado. O final de Isaías, a morte de Isaías, é uma das mortes mais trágicas dos profetas. Isaías, segundo a história, foi partido ao meio. Então, adolescentes, o que eu tenho para dizer para vós? Deus os chamou, Deus os escolheu. Mas eu quero que vocês saibam que dizer eis-me aqui é dizer: Senhor, eu estou disponível para perder amigos. Eu estou disponível para ser desprezado em minha escola. Eu estou disponível para sair da minha cidade, para sair do meu país, para ir para onde ninguém vai, pregar o que ninguém prega, viver o que ninguém vive. Ser profeta de Deus é você dizer: Senhor, eu queria até fazer medicina, como foi falado pelo nosso pastor, mas eu quero ir para o seminário estudar, porque eu quero fazer missões. Ser chamado por Deus não é tarefa fácil. Ser chamado por Deus envolve renúncias. É você perder aquilo que você ama, aquilo que você gosta, de um videogame, de ver dorama, ou de fazer sei lá o que vocês fazem. É você dizer: Senhor, eu estou aqui. Não sou muita coisa, mas eu quero ser útil para Ti. Quando Jesus me chamou, eu pensei que seria para cantar, pastor Israel. Vou contar algo só para vocês rirem um pouco. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E Deus tinha falado através de uma irmã que Deus ia me usar. Aí eu pensei: olha, minha avó canta, minha mãe canta, eu tenho tocadores, meu tio toca. Mas, então eu vou cantar. Aí com mais ou menos 10, 11 anos, eu fui no culto de criança da minha igreja local. Aí me deram a oportunidade, eu falei que eu queria cantar. Aí eu cantei um hino, Fica Tranquilo. Não lembro quem canta esse hino. Há 5 anos atrás, aproximadamente. Aí eu cantei o hino todo sem ritmo. Aí no meio do hino eu agradeci os irmãos a oportunidade. Mas Deus me chamou para outra área.
Eu acredito que Ele pode ungir minha voz para cantar também. Mas sabendo cantar ou não, eu gosto de adorar o meu Senhor. Eu não sei se você sabe do propósito que Deus tem para você. Mas saiba que Deus te capacita para fazê-lo. Eu era tímida, muito tímida. Mas Jesus, Ele gosta de usar as nossas fraquezas e fragilidades para demonstrar o seu poder. Para demonstrar que faz. Para demonstrar para mim e para você que não é Raquel que faz. Não é o pastor Israel quem faz. Mas é Jesus. É Jesus. Jesus tira um homem, uma mulher, um jovem, uma criança da casa de pau a pique, num lugar insignificante, uma pessoa insignificante, para um propósito extraordinário. Davi estava lá na casa do seu pai, no pasto. Samuel era apenas uma criança. Jeremias não sabia falar. Ele se achava como uma criança. Moisés, ele deu um monte de desculpa para Deus quando Deus o chamou. E o que nós temos dito para Deus? Há um mundo que carece de adolescentes. Nós precisamos entender essa realidade. Um dia aconteceu algo na minha escola. Estou no meu último ano da high school. E uma jovem falou assim para mim: Raquel, o que você acha sobre o homossexualismo? Eu falei assim: para mim é pecado e errado. Porque a Bíblia diz. Aí antes de eu terminar de falar isso, ela falou: não, Raquel, eu não quero saber o que a Bíblia diz. Eu quero saber o que você pensa. Eu falei: I'm so sorry. Mas tudo que eu acredito e toda a minha vida se baseia em um livro, a Bíblia. Sabe o que querem fazer? É distorcer o que vocês aprendem. Sabe o que querem fazer com vocês? É pegar um rosto bonito como os seus. E todos aqui são muito lindos. Deus abençoe. O que eles querem fazer, o sistema quer fazer, é pegar o rostinho de vocês para usar no mundo para o pecado. Oh, irmãos, quando eu começo a orar pela minha geração, eu começo a sentir tanta dor. Porque nesse momento há jovens em um quarto trancado. Há nesse momento jovens que estão se drogando, que estão na prostituição. Tem jovens que estão se cortando. Jovens que estão perdendo a vida. Jovens que estão suicidando por causa de um fim de namoro. Jovens que estão suicidando porque não sabem o que são e tiram a vida. E vendo essa situação, eu pergunto a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo para Ti? Enquanto a minha geração tem se afundado na depressão, tem se afundado na pornografia, tem se afundado no homossexualismo, enquanto a minha geração não sabe o que é, enquanto a minha geração não sabe que eles são filhos de Deus e foram criados por um propósito, o que eu estou fazendo para Ti? A primeira coisa que eu acredito que um profeta, uma profetisa de Deus, deve pensar é que o mundo carece. Por que é necessário o profeta de Deus? Por que é necessário a minha geração se levantar, se despertar e dizer: eis-me aqui? Por que é tão importante impactar a minha geração? Porque o mundo carece. Há milhões e bilhões de almas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu gosto de contar esse outro testemunho na escola, porque Deus falou muito comigo através disso. Quando eu cheguei aqui, em 2021, eu estava na escola, e vendo a situação atual da escola ali, naquele momento, no meu ponto de vista, estava pior do que o Brasil, por causa da liberação de drogas e de outras coisas.
Eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu conheci uma menina chinesa. Nem ela fala inglês e nem eu sabia falar nada. Aí eu usei o tradutor. E comecei a conversar com ela e fazer uma amizade. Eu perguntei para ela: você já ouviu falar sobre Jesus? Ela falou: não, nunca ouvi falar sobre ele. Aquilo tocou-me. Eu perguntei por que eu estava naquela escola e Deus me respondeu: você está lá para pregar o meu nome, para ser diferente, para ser luz. Porque há muitos crentes, filhos de crentes. Oh, irmão, vou falar tudo que Deus me entregar nessa noite. Há muitos filhos de crentes, filho de presbítero, de pastor. Muitos das nossas igrejas e ao redor do mundo, que na escola não demonstram um exemplo de crente. Fala como o mundo, se comporta como o mundo, age como o mundo. Mas uma razão porque Deus precisa, porque a igreja precisa se posicionar. Porque há muitos jovens e adolescentes na igreja que parece que trabalha para a FBI. Estão lá escondidos. E dá para se confundir com a multidão. É nesse tempo difícil que é necessário você, eu, nós nos posicionarmos. Deus não olha para a tua idade, irmão. Deus não olha para o seu tamanho. Olha o meu tamanho aqui. Deus não olha para a sua aparência. Deus não olha para aquilo que você se acha incapaz. Deus não quer saber o porquê você não pode. Deus só quer ouvir de mim e de você: eis-me aqui. A geração que vai impactar o mundo não é uma geração de famosos, mas uma geração que valoriza a oração e a palavra. A geração que vai impactar o mundo não é uma geração que liga com fotos, que liga com qualquer coisa do mundo, mas a única coisa que eles se importam é glorificar a Cristo. A geração que vai impactar o mundo é aquela que vai se posicionar nas escolas, nas universidades desse país e se levantar como uma voz profética para derrubar os deuses de Baal. Vocês já viram Deus Não Está Morto? Se não viram, eu não sou muito de sugerir filme, mas esse é muito bom. Esse filme, só dar um spoiler. O jovem, ele é levado a defender aquilo que ele acredita. E ele vai encontrar muitas dificuldades. Aquele filme se resume no que nós vivemos e passamos. Antes eu pensava que a escola seria melhor do que a universidade. Porque quando você chega na universidade, se eles já pegavam pesado na escola, eles pegam mais pesado ainda com as suas filosofias, tentando fazer os crentes das igrejas se corromperem. Mas as escolas estão iguais às universidades. Estão tentando a todo custo impor. Eu sei disso porque eu estou nesse ambiente. Querem de todo custo impor no seu filho, na sua filha, as ideologias que o mundo acredita. É em um tempo difícil. É em um tempo onde o errado é o certo. E o errado e o certo viram errado. É que Deus precisa de jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, para fazer a diferença. Podem fechar as igrejas para vocês um dia. Podem não te chamar para pregar em uma igreja, por causa da mensagem que vocês pregam. Mas vá para fora e pregue sobre o Cristo que salvou a tua vida. Porque tempos e dias virão difíceis sobre a terra, diz o Senhor. Dias em que não terão fome de pão, ou seja lá o que for, mas sim fome da palavra de Deus e sede. Haverá um dia onde eles irão procurar na igreja de Framingham, Assembleia de Deus Missão, um povo que desapareceu.
que nós temos feito para Jesus. Deus não nos chamou para ser um rosto bonito apenas. Ele nos chamou para impactarmos a nossa geração. Glória a Deus. Primeiro ponto concluído, eu vou para o segundo ponto. Por que o mundo? Por que nós precisamos nos posicionar em nossa geração no mundo? Repita comigo, igreja. O Senhor nos convocou para uma missão. Segundo ponto e último, baseado naquilo que li. Isaías estava em um tempo difícil, em um momento difícil, onde a palavra era desvalorizada, onde as pessoas viviam conforme queriam e não como a palavra ensinava. Nesse tempo que Deus chama o homem com uma missão. No versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos, igreja, Isaías vai fazer questão de mencionar um acontecimento que toda a nação de Judá sabia, para ele exemplificar para aqueles que iriam ler, quando mais ou menos ele foi chamado. E o tempo onde ele foi chamado foi no ano em que o rei Uzias morreu. Rei Uzias foi um rei que temia o Senhor, que trouxe grandes coisas de benefícios a Israel, a Judá. Ele reinou muitos e muitos anos. Mas ao final da sua vida ele fez o que não deveria fazer. Entrar no templo e ele queria ofertar, sendo que isso seria uma obrigação de sacerdote. Deus o fere de lepra e ele morre. O tempo em que Isaías foi chamado seria um dos momentos mais difíceis do seu tempo, porque o rei da nação havia morrido. A esperança de Judá havia morrido. O rei que tinha providenciado tantas coisas boas para Israel havia morrido. E eles não sabiam o que iria acontecer depois disso. Foi quando o rei da terra morreu e caiu. O rei dos céus, da glória dos céus, apareceu para um homem chamado Isaías. Irmãos, reinos vêm e vão, nações vêm e passam, mas há um rei assentado sobre o trono. Querem corromper os nossos jovens, a nossa igreja, querem corromper o nosso coração, mas há um rei assentado sobre o trono. Há um rei assentado sobre o trono. Vocês entendem a verdade dessa palavra? O rei dos reis está sentado sobre o trono. Não importa quem vai governar os Estados Unidos, não importa o que vai acontecer com essa nação ou com o mundo, há um rei assentado sobre o trono. Podem fechar as igrejas e mandar todo mundo para casa, mas há um rei assentado sobre um trono. Deus não abandonou o Paquistão. Deus não abandonou a Coreia do Norte e nenhum dos países perseguidos. Deus não abandonou a sua igreja. Deus não abandonou a América dos Estados Unidos e nem a Europa por ter se corrompido. Deus não abandonou a nossa querida nação, o Brasil. Deus não abandonou as bilhões e bilhões de almas no mundo. Há um rei assentado sobre o trono, e é dele todo o poder e glória. Nabucodonosor queria ser maior, e ele, quando Nabucodonosor, isso está aí escrito em Daniel capítulo 4, quando ele olhou para a sua nação, para a nação a qual ele era rei, a Babilônia, ele falou: olha, fui eu que fiz isso, olha que grande, isso tudo é meu. Oh, glória!
Foi aí que Deus falou para ele: olha, quem que tu acha que você é, homem? Você é pó. Você não é nada. Não é a terra que rege o céu, mas é o céu quem rege a terra. É o céu que rege a terra. Eu vou repetir de novo só para você não esquecer. Não é a terra que rege o céu. Não é o Trump que manda. Ou seja lá quem for que manda. Mas é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Os famosos de todo mundo morreram lá em Hollywood. Se eu não estou enganada, está lá. Se eu não me engano, é Hollywood que tem aquela calçada da fama, né? Oh, glória. Está lá os nomes de muitas pessoas famosas. E muitos desses nomes, de homens que conquistaram o mundo, mas não conquistaram o céu. Passou-se a fama, passou-se a vida. E eles vão estar diante do trono de Deus. Os homens passam, a vida passa. Mas há uma verdade que nos consola. Deus está sentado sobre o trono. Oh, irmãos, o mundo tenta a todo custo tirar a criança dentro do ventre. O mundo tenta a todo custo dizer e nos ensinar para as nossas crianças que elas têm opção para as mulheres de ser mãe ou não quando elas engravidarem. Eles tentam afirmar de todo jeito que o bebê dentro do ventre não é um ser vivo. Coloca Jeremias 1, versículo 5, por favor. Jeremias 1, versículo 5. A igreja lê para mim, por favor. Antes que eu te formasse, antes que eu te formasse, antes que você fosse gerado, antes que aquele pequeno embrião, dentre tantos outros, entrasse dentro da barriga da mãe, você foi escolhido por Deus. Antes que fosse formado qualquer parte do corpo, Deus havia te escolhido. Deus havia te separado. Então, irmãos e jovens e adolescentes, vocês vão dizer não contra isso e vão expor esse texto. E vão expor a palavra a toda e qualquer ideologia. Eu sinto muito o mundo, o inferno, mas a minha geração não vai se corromper. Não vai se corromper. Deus está levantando Daniel, que vai entrar na cova dos leões. Vai entrar, vai ter que entrar. Deus está levantando Sadraque, Mesaque, Abednego, que vai entrar na cova, ou melhor, na fornalha de fogo ardente. Mas não vão se corromper com a aparência. Eu sinto Deus aqui, irmão. Oh, irmão, eu queria estar pulando aqui, rodando essa igreja toda, porque eu sinto a glória do Deus que apareceu para Isaías nesse lugar. Glória a Deus. Segundo ponto, somos chamados para uma missão. Isaías viu o Senhor. Ele olhou para Deus. E o que Deus quer que você faça é olhar para Ele hoje. Olhe para Ele hoje com os olhos da fé. Segundo ponto, Isaías viu a si mesmo. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Talvez se fosse Isaías, eu diria: honrada sou eu por ter visto o Senhor. Talvez nós diríamos isso. Mas tudo que Isaías consegue dizer é: ai de mim. Ai de mim, porque estou perecendo. Isaías não estava vendo um famoso, conhecido. Isaías estava vendo o Rei e Senhor dos exércitos. Isaías não estava vendo qualquer um assentado sobre o trono. Isaías estava vendo o próprio Cristo, o Filho de Deus, assentado sobre o trono. E tudo que ele conseguia falar: eu estou perdido, eu estou perecendo, porque os meus olhos contemplaram o dono da vida, os meus olhos contemplaram Cristo, o Filho de Deus. Ai de mim. Irmãos, esse Jesus que estava assentado sobre o trono, muitos estudiosos acreditam e afirmam que esse que estava sentado sobre o trono era Jesus. Vamos imaginar uma coisa: aquele que era adorado ao terceiro céu. Querubins estavam ao redor do trono na sala do culto. Mas haviam serafins por cima do trono. Esses serafins, eles tinham um único propósito de vida: guardar a santidade de Deus, glorificar a santidade de Deus. Eles estavam acima do trono, mas isso não os fazia maior de quem estava sentado no trono. O que eu acho mais lindo, pastor Israel, é que esses anjos, esses serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia, cheia, cheia da sua glória. Eles não conseguiam, eles não se achavam capazes de olhar para Deus. O que os importava não era ser visto. Acho que alguém pegou aqui. O que importava para esses serafins não era se eles seriam vistos ou não, mas era que o adorado fosse louvado e não o adorador. O que mais importa num culto não é quem vai pregar ou cantar. Ou não importa quem vai estar no culto de especial. Pode ser até o presidente da nação, isso não importa. O que importa é que o adorado deve ser reverenciado como rei. Os serafins não se importavam de que fossem vistos. Eles não se importavam de ser vistos por Deus. Eles não conseguiam ao menos olhar para Deus. Eles somente estavam voando em uma harmonia celestial. Oh, irmãos, eu não sei você, mas eu queria estar nesse culto agora. Mas nós podemos sentir um pouco dele aqui. E eu quero que você fique aí em oração, em espírito, para você sentir um pouco do céu sobre a sua vida. Eles cantavam, não sei se tinha instrumentos. Eu só sei de uma coisa: o clamor deles, o louvor deles, oh, aleluia, encheu o templo de fumaça pela voz daquele que clamava. Oh, irmão, não se preocupe se o teu nome não for citado em um culto. Irmão, não se preocupe se você passar por um tempo de processo. Davi foi chamado muito jovem para uma missão, mas foi só depois de
muitos e muitos e muitos anos que ele chegou a sentar no trono de Israel. Às vezes o que Deus vai ter com você vai ser na velhice. Às vezes o que Deus vai ter com você vai ser na mocidade, na infância, ou até mesmo até você morrer. Não importa. Não importa o tempo do processo. Suporte em nome de Jesus. Deus está falando para algumas pessoas que pensam desistir do ministério. Você não vai parar. Você não vai desistir. Porque o Senhor está no controle da sua vida. As portas de emprego podem ter se fechado, mas o Senhor está sentado sobre o trono. A enfermidade pode ter chegado no lar, mas o Senhor está sentado sobre o trono. As coisas não podem estar como eu e você queremos, mas há um Senhor assentado sobre o trono. Aleluia! Aleluia! Isaías viu a brasa do altar que o tocou. Versículo 6 ao 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. A brasa não era a brasa que tocava. Não era na brasa que tinha poder. O poder estava sobre quem estava sentado sobre o trono. A brasa foi somente um instrumento para que Deus tocasse. Aqui está o instrumento nessa noite. A palavra. Quando Jeremias falou para Deus: Senhor, eu não sei falar, isso apenas uma criança. O que foi que Deus disse para Jeremias? Ele disse assim: Jeremias, não fale que você é uma criança, pois hoje eu coloco a palavra na tua boca. Na tua boca. Levanta a sua Bíblia. E diga em nome de Jesus as mesmas palavras que eu falar. Deus está levantando uma geração de jovens, crianças, adultos, velhos, que não vão se conformar com o sistema. Aleluia! Isaías foi tocado por Deus. E no momento que a brasa tocou os seus lábios, ele foi purificado. Ele foi perdoado. Deus quer perdoar pecados nessa noite. Deus quer salvar a vida de alguém que está aqui nesse culto. E Deus pode te tocar neste culto. Irmãos, para concluir, é impossível termos o encontro com Deus e continuar o mesmo. É impossível. É impossível. Eu nunca vi na Bíblia alguém que encontrou com Jesus e continuou a ser a mesma pessoa. Só cita um jovem que ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Ele disse: olha, você conhece os mandamentos? O jovem disse: eu sei, Senhor. Tenho que honrar meus pais, eu não posso me prostituir. E ele foi falando. Mas Jesus disse para ele: olha, te falta uma coisa. Pega os teus bens, que você tanto ama, vende e reparta entre os pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. A única vez que um homem saiu triste da presença de Jesus foi nesse texto. Esse homem amava tanto os bens, esse jovem amava tanto as suas riquezas, que ele saiu triste, sem Jesus. E nessa noite, não faça como esse jovem. Entregue a tua vida ao Senhor. Há um adolescente, eu gosto muito de estudar a história da igreja.
a um adolescente chamado Evan Roberts. Ele viveu no ano de 1904. Esse adolescente, ele tinha na alma, com 13 anos de idade, uma chama e um desejo por mais de Deus. Ele foi até o seu pastor e perguntou: pastor, eu quero ser cheio de Deus. O pastor disse para ele: vai orar. E ele começou a orar e orar. E ele orava por duas coisas. Primeiramente, para que Deus o enchesse com o Espírito Santo. Segundo, para que Deus enviasse o reavivamento ao seu país, o país de Gales. Passou-se 13 anos e esse jovem continuou a orar. E Deus enviou um dos maiores avivamentos da história naquele país. Por causa de um adolescente que começou a pedir a Deus: traga de volta. Traga de volta. Reaviva a tua obra. Faz de novo, Senhor. Faz de novo arder no coração do teu povo. Faz de novo arder na alma do seu povo a tua presença. Por causa de um adolescente que disse: eu quero mais de Deus, uma nação foi varrida com avivamento. Um jovem chamado David Brainerd, no ano de 1743, um arauto aos índios, no começo dos Estados Unidos. Ele tinha um devocional. Ele era um missionário para os índios nos Estados Unidos. Em uma das suas orações, eu gostei de uma em particular. Ele disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se servir para o progresso do reino de Cristo. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma a teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Esse jovem morreu com 26 anos. Ele estava noivo de uma moça. Essa moça era filha de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas do seu século. Ele não viveu muito. Não teve uma vida muito longa. Ou melhor, ele morreu com 29 anos de tuberculose. Mas ele gastou toda a sua vida para que Cristo fosse glorificado. Eu não sei você, mas isso me constrange. Há tantos exemplos que eu poderia dar aqui para vocês. Mas Deus quer levantar outros aqui. Outros exemplos. Outros jovens e adolescentes que daqui muitos anos vão se ouvir falar deles. Como eu estou falando aqui de um exemplo que foi citado. Coloque-se de pé. Não foi a brasa do altar que purificou Isaías, mas foi Deus. Eu não sei a forma que Deus vai usar para te tocar aqui, mas eu sei que Ele vai te tocar. Ele já tem tocado pela palavra. Eu tenho poucos minutos, mas eu gostaria de chamar aqueles que querem ser tocados por Deus, aqueles que querem ser tocados para tocar, aqueles que querem ser impactados para impactar. Venha para frente. Se você não vir, eu mesmo vou vir. Venha. Eu quero orar por você. Eu abro também um outro convite. Meu amigo, minha amiga, se você se afastou desse evangelho, se você se afastou do caminho, não faça como o jovem rico que escolheu as coisas do mundo. Faça como Paulo, que quando teve um encontro com Deus, quando encontrou com Jesus, sua vida foi transformada. Se você quer voltar para Jesus, é só erguer as mãos e vir para frente. Levante
levante as suas mãos para aceitar Jesus se você se afastou dele. O convite vai estar aberto até o final desse culto. Mas eu quero orar por esses adolescentes. Eu não quero orar somente para adolescente, irmão. Se você quer vir ser tocado por Deus, seja uma cura, seja um renovo, seja um revertimento de poder e autoridade, seja que você quer ser batizado com o Espírito Santo, venha, venha. Eu não posso fazer nada, mas o Deus que está sentado sobre o trono pode, e Ele quer derramar algo sobre vocês. Comecem a orar, os obreiros podem ir lá e orar. Comecem a orar aí. Jesus quer batizar. A irmã pode cantar um hino. Irmã, canta o mesmo hino que você cantou, eis-me aqui, por favor. Adolescentes, olhem para mim. Eu não sei se tem alguém de vocês aqui que não é batizado com o Espírito Santo. Mas o meu Jesus, Ele está falando que quer batizar aqui. E Ele só batiza quem quer. Seja você batizado com o Espírito Santo ou não, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde estiver um coração disposto a adorar a Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, onde tiver um coração, entregue a ti, Jesus. Enche, 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 Jesus. És adorar 24 horas os serafins cantam. Seja cheio, em nome do Senhor Jesus, que as correntes de mortes sejam desfeitas pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda depressão, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Toda ansiedade, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, covas sejam fechadas e adolescentes sejam cheios, cheios, cheios. Deus está tocando, 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 está tocando, está tocando, está tocando, está tocando. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. A minha geração não vai se conformar. Jesus está levantando uma geração cheia de poder, cheia de autoridade, que vai incendiar. Não tem como escapar do chamado. Deus escolheu, está escolhido. Aleluia! A glória é tua e de mais ninguém. E me transforma, vem me purificar. Então